Olá, estudantes dos sétimos anos. Tudo em ordem? Tudo bem? Professor Diogo solicitando novamente a licença para adentrar aí nos seus lares, junto com os seus familiares pela tela da sua TV, para nós trabalharmos a nossa proposta de matemática de hoje, continuando e aperfeiçoando as diferentes linguagens da matemática, sobretudo a algébrica. Veja só o que é que nós vamos desenvolver aqui hoje. Acompanhe comigo. Nós estamos na aula número 33 e nós vamos aqui caracterizar expressões. Esse é o número da sua aula que você já vai registrando aí na organização do seu caderno. Você já vai compondo o título da tua proposta com a data de hoje e uma referência bastante importante para a organização formal de todos os cadernos de vocês. Todos os professores estão fazendo a avaliação dos cadernos. Gente, é necessário registrar todas as propostas. Não é só o número da aula e o tema. Nós precisamos verificar a sua evolução da aprendizagem através da sua resolução. Então, dialogando comigo aqui pela tela da sua TV, quando lhe é ofertado tempo para a resolução, mostre a resolução para o seu professor. Desenvolva a proposta que nós estamos compondo, dialogando e formalizando aqui nesse diálogo que nós estamos tendo pela tela da sua TV, nesse trabalho coletivo matemático aqui. É necessário registro, é necessária a sua organização para você demonstrar o que você está compreendendo ou o que é necessário ainda explorar um pouco mais para que você possa compreender. Combinado? Diante disso, atenção ao objetivo que nós teremos hoje. Ampliar o pensamento algébrico na resolução de problemas, criando modelos de resolução e regras de generalização que dependam de diferentes compreensões das informações disponíveis, inclusive em linguagem algébrica, né? Não diria somente inclusive, mas principalmente, de acordo com todas as propostas que nós estamos vendo aqui. Nossa, Diogo, o que foi que você trouxe hoje? Voltamos com os cubinhos agora coloridos. Voltamos aqui com um par de sapatos? O que será que nós vamos fazer com ele? Né? Veja só, para isso você precisa da organização do seu caderno de matemática, que nós já referenciamos, caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo para você! Adentremos a nossa proposta de hoje. Veja comigo. As expressões algébricas são aquelas que apresentam números, variáveis e operações elementares, adicionando, subtraindo, multiplicando, dividindo, determinando potências e raízes quadradas exatas, né? As variáveis, elas são letras que representam números desconhecidos. Tome como referência as unidades cúbicas a seguir. Então, cá está a primeira, cá está a segunda. E perceba que esses modelos nós já estamos visualizando aqui. E na sequência das nossas propostas, iremos constituir algumas vistas aqui para você, certo? Só que cada uma delas, precisa de uma referência algébrica para que a gente possa determinar o volume, ou seja, o espaço ocupado, né? Esta unidade cúbica, ela vai ter volume de 5z ao cubo. E a unidade cúbica que está caracterizada de azul, ela vai ter volume de z ao cubo. São as unidades que nós vamos utilizar para representar as expressões algébricas correspondentes ao espaço ocupado. Combinado? Olha a proposta número 1. Determine a expressão algébrica que corresponde ao volume de cada pilha a seguir. Lá estão as nossas referências e aqui está a primeira pilha. Ou seja, duas unidades cúbicas cujo volume é representado por 5z ao cubo e 3 unidades cúbicas cujo volume é representado por z ao cubo. Na organização do seu caderno,
Como que nós podemos escrever a expressão algébrica que caracteriza o volume total? Tempo para você. Tudo certo? Vamos compor essa vista aqui com material concreto? Acompanhe comigo aqui na nossa bancada de trabalho. Veja, vamos compor aqui. Aqui nós vamos ter as unidades cúbicas azuis representadas, né? Vamos compor elas aqui. E agora nós vamos representar aqui as laranjas. Veja só, utilizando as unidades cúbicas, vamos fazer esta representação bastante característica. Aqui, ó, nós temos a primeira e depois nós vamos ter aqui a segunda representada aqui para você, certo? Olha lá, você vai ter uma vista concreta desta pilha que nós estamos representando aqui, beleza? Agora vamos representar lá a expressão algébrica que caracteriza o espaço ocupado total, ou seja, o volume total, beleza? Olha lá, então, colocando os termos algébricos, 5z ao cubo, com 5z ao cubo, com z ao cubo e z ao cubo. Se nós queremos saber o volume total, vamos adicionar. Perceba que a parte literal corresponde a z ao cubo. Ler z ao cubo é a mesma coisa que ler 1z ao cubo. São termos semelhantes. Isso significa que nós podemos adicionar, certo? Então, 5z ao cubo com 5z ao cubo, com z ao cubo, com z ao cubo, com z ao cubo. Nós vamos ter aqui, ao todo, fazendo-se referência ao 1z ao cubo, 13z ao cubo unidades de volume para esta pilha. Tudo bem? Tudo certo? Representemos agora a pilha número 2. Veja, novamente nós temos a nossa unidade de referência. E agora, qual é a expressão algébrica que caracteriza este volume total? Tempo para que você possa escrever e representar. E aí, deu certo? Represente comigo aqui na tela para você. Olha lá. Z ao cubo, ou melhor, 5z ao cubo, com 5z ao cubo, 6 vezes, né? Como que nós podemos representar essa expressão algébrica? Veja comigo. 5z ao cubo, com 5z ao cubo, com 5z ao cubo. Mais 5z ao cubo, mais 5z ao cubo, mais 5z ao cubo. Novamente, 6 vezes, olha lá a representação. 6 vezes 5z ao cubo, você vai ter 30z ao cubo, unidades de volume. Beleza?
Tudo certo? Representa comigo e retoma os significados de espaço ocupado, agora genericamente, algebricamente? Muito bem, veja só. Quando se substitui uma variável por um valor numérico, ou seja, um número racional oferecido para você, em diferentes contextos, efetuando-se o cálculo, determina-se o valor numérico da expressão algébrica. E a nossa proposta número 3 questiona: se o dobro de um número é 6 e o quádruplo é 12, de que número se fala? Então, de que número se fala? E aí, de que número se fala? Verifique comigo. Se o dobro de um número que você não conhece, podemos representá-lo por uma variável, certo? É 6 e o quádruplo é 12. Atenção às referências multiplicativas. Dobro, 2 vezes ele. Quádruplo, 4 vezes ele, né? Se o dobro é 6 e o quádruplo é 12, de que número se fala? Represente comigo, olha lá. Seja x o número desconhecido, é do x que nós estamos falando. Pergunta-se quanto ele vale. Olha lá, o dobro, 2x, vale 6. 2x igual a 6. E o quádruplo é 4x, vale 12. Que número que nós podemos colocar no lugar do x, cujo dobro vale 6 e o quádruplo vale 12? Vamos descobri-lo. Olha lá, 2 vezes 3 é 6. E 4 vezes 3 é 12. Logo, o número falado é o 3. Perceba que agora, além do número ser representado de certo tempo desconhecido, temos instrumentos e conceitos matemáticos que nos permitem conhecê-lo. Beleza? Olha lá, diante disso, adentremos na proposta número 4. Diego abasteceu sua moto com 5 litros de gasolina, pagando um total de R$ 25,55. Pergunta-se, quanto Diego pagou por litro de gasolina? Qual é a expressão algébrica que evidencia a quantia a ser paga no mesmo posto se o veículo for abastecido com N litros de gasolina? Quanto Diego pagará se abastecer sua moto com 10 litros de combustível? Nós temos aqui tanto representações numéricas quanto algébricas. Representa lá para nós. Tempo para você.
Tudo certo nas representações numéricas e agora adentrando especificamente no universo algébrico? Veja e acompanhe comigo a proposta. Diego abasteceu sua moto com 5 litros de gasolina. Perceba, 5 litros de gasolina vai pagar o total de R$ 25,55. Quanto Diego pagou em 1 litro? Se 5 litros custaram R$ 25,55, isso significa que 1 litro custará? Basta você realizar a divisão por 5, né? Olha lá, R$ 25,00 parte inteira, 55 centavos parte decimal desta representação racional. A quinta parte será R$ 5,11. Beleza? E qual é a expressão algébrica que evidencia a quantia a ser paga no mesmo posto se o veículo for abastecido com N litros? N, representação por meio de uma variável. É uma representação genérica. Não sabemos agora quantos litros foi colocado na moto de Diego. Ou seja, se cada litro custa R$ 5,11, se a moto for abastecida com N litros, qual é a expressão que corresponde ao pagamento? Olha lá, R$ 5,11 vezes N. E N é o número de litros, certo? Ou seja, R$ 5,11 N. 5,11 N. Beleza? Tudo certo? Está aqui o termo algébrico. Qual é o significado do coeficiente? O preço por litro de gasolina que o Diego vai abastecer a sua moto. Qual é o significado da parte literal chamada de N, neste caso? É o número de litros no abastecimento no posto. Beleza? Com isso, nós podemos perceber o seguinte raciocínio proporcional. Para 1 litro, uma vez R$ 5,11, R$ 5,11. Para 2 litros, 2 vezes R$ 5,11, R$ 10,22. Para 3 litros, 3 vezes R$ 5,11, R$ 15,33. Generalizando novamente, R$ 5,11 vezes o número de litros. N. R$ 5,11 N. Beleza? Na letra C, pergunta-se: quanto Diego pagará se abastecer sua moto com 10 litros de combustível? Perceba que agora nós calculamos o que nós já definimos hoje, que corresponde ao valor numérico, né? Perceba que o número de litros N vai corresponder a 10. Realizando a substituição, nós vamos ter lá R$ 5,11 multiplicado por 10, que corresponde ao número de litros do abastecimento, certo? Perceba também que esta multiplicação está indicada pelos parênteses aqui para você. Beleza? Olha lá, R$ 5,11 multiplicado por 10, nós vamos ter aqui R$ 51,10 para o pagamento deste abastecimento no posto. Beleza? Tudo certo? Olha lá. Quando se substitui as variáveis de uma expressão algébrica por números racionais e efetuam-se os cálculos indicados, obtém-se o valor numérico da expressão algébrica dada para esses números. Falamos anteriormente, desenvolvemos a ideia do valor numérico e agora fundamentamos com uma outra linguagem para você. Ou seja, substituir a variável pelo valor dado, efetuando-se os cálculos, determina-se o valor numérico da referida expressão algébrica naquela situação. Beleza? Olha a situação que nós iremos caracterizar agora. Vocês já devem ter percebido que nós temos aqui um par de sapatos, certo? Esse par de sapatos relaciona-se ao que em termos de expressões algébricas? Vamos caracterizar comigo. As fábricas de calçados utilizam a fórmula, ou seja, a expressão algébrica S igual a 5P mais 28, isso tudo dividido por 4, para determinar a numeração dos calçados, na qual S é o número do sapato e P é o comprimento do pé em centímetros.
Comprimento do pé, da ponta do dedão até o calcanhar, para nós medirmos, né, o comprimento do pé e constituirmos aí os moldes para constituir os diferentes modelos de sapatos que nós adquirimos aí corriqueiramente, certo? Qual é o número do sapato de uma pessoa cujo pé mede 24 centímetros de comprimento? Então perceba quais são as variáveis que nós temos aqui. S é o número do sapato. P é o comprimento do pé. Se o comprimento do pé mede 24 centímetros, no lugar do P, nós vamos substituir por 24. Ou seja, teremos aqui no desenvolvimento 5 vezes 24, somado com 28, isto tudo dividido por 4. Qual é o número do calçado referido aqui? Tempo para que você possa calcular. Substituindo-se a variável P, que corresponde ao comprimento em centímetros do pé, pelo valor 24. Veja comigo. 5 vezes 24, novamente referenciando a substituição do valor numérico pelos parênteses, somado com 28, isso tudo dividido por 4. 5 vezes 24 vai te dar 120. 120 mais 28, 148. 148 dividido por 4, ou seja, a sua quarta parte, nós vamos ter aqui calçado número 37 para pés que apresentam o comprimento 24 centímetros. Pergunta-se agora para você, de acordo com o comprimento do seu pé, o número do seu calçado está adequado? Perceba que a linguagem algébrica e os valores numéricos podem adequar para você esta situação bastante prática e usual, pois corriqueiramente faz parte do nosso dia a dia. Beleza? Tudo certo? Olha lá. Logo, o número do sapato é 37, tá? A proposta número 6 trabalha especificamente no reconhecimento da linguagem escrita para sua representação algébrica. Portanto, solicita-se: associe as colunas a seguir, estabelecendo a relação entre a linguagem verbal escrita no português, transcrita para a linguagem algébrica, correspondente às expressões A, B, C e D. Esta é uma tela que é importante você registrar e relacionar para nós. Tempo para você.
Estabeleça a análise e a relação analítica entre a linguagem verbal e a linguagem algébrica estabelecida aqui para nós, certo? Associe as colunas a seguir, estabelecendo a relação entre a linguagem verbal transcrita para a linguagem algébrica. Perceba só o item A. É uma expressão algébrica que nós podemos ler como x mais 2. Qual é a sentença escrita no português que corresponde a este x mais 2? Primeira, o dobro de um número racional. Perceba que a denominação dobro, nós já sabemos que corresponde a 2 vezes. Não corresponde, uma vez que você tem aqui mais 2 e não vezes 2. Beleza? A soma de um número racional com 2. Opa! A soma expressa pelo sinal de mais de um número desconhecido, denominado por x, que você chama de variável, com 2, estabelecida a relação com a expressão da letra A. Todo mundo me acompanha? Perceba que exatamente o que está escrito no português está representado algebricamente, com detalhes para você. A soma de um número racional com 2, a soma de um número racional com 2. Beleza? Vamos para a próxima. Veja comigo. Aqui nós temos a expressão 2x, coeficiente numérico 2, parte literal, x, termo algébrico 2x. Vamos verificar qual é a sequência que nós vamos ter aqui? Item 1, o dobro de um número racional. O dobro de um número racional significa multiplicá-lo por 2, certo? Estabelecida a associação. Lendo com detalhes para você. O dobro de um número racional no português, o dobro de um número racional 2 vezes um número que você não conhece, representado pela variável x. Me acompanha nesta associação? Olha a próxima. Aqui nós vamos ter x ao quadrado mais 2. Vamos verificar? Quais são os 2 itens que estão nos faltando? O dobro do quadrado de um número racional. Opa! O dobro do quadrado. 2 vezes uma variável elevada à segunda potência. Perceba que nós não temos a referência do dobro aqui. Então, não cabe a associação, certo? A soma do quadrado de um número racional com 2. A soma expressa pelo sinal de mais do quadrado de um número racional com 2,
Estabelecida a nossa associação, certo? Lendo no português, a soma do quadrado de um número racional com 2. Lendo a expressão representada algebricamente, a soma do quadrado de um número racional, x elevado à segunda potência, somado, adicionado com 2. Escrita no português, representada algebricamente, com todos os detalhes aqui para você. Me acompanha? Dialoga comigo pela tela da sua TV? Beleza! E a última associação, o dobro do quadrado de um número racional. O dobro do quadrado da segunda potência de um número racional expresso pela variável x. Certo? Todo mundo me acompanha na discriminação algébrica solicitado por essa proposta? Beleza! Verifica comigo a próxima. Marcos é taxista autônomo. Ele cobra um valor fixo de R$ 8,00 mais R$ 2,50 por cada quilômetro rodado, computado pelo taxímetro durante a realização do percurso. Escreva a expressão algébrica que determina quanto um cliente paga deslocando-se com o táxi de Marcos. E depois, para um percurso de 20 quilômetros, qual será o custo dessa corrida? Então, como que nós vamos representar esta situação na linguagem algébrica? Valor fixo. Entrou no táxi, você já está pagando R$ 8,00, tá? Depois, conforme o percurso realizado em quilômetros, R$ 2,50 por cada quilômetro rodado. 1 quilômetro, R$ 2,50. 2 quilômetros, 2 vezes R$ 2,50. Se você não sabe o número de quilômetros do percurso, utilize uma variável. Tempo para você.
Representada algebricamente esta situação, veja comigo. Marcos é taxista autônomo. Ele cobra um valor fixo de R$8. Entrou no táxi, você já paga no mínimo R$8. Mais R$2,50 por cada quilômetro rodado. 1 quilômetro, uma vez, R$2,50. 2 quilômetros, 2 vezes, R$2,50. 3 quilômetros, 3 vezes, R$2,50. Se você não sabe o número de quilômetros daquele determinado percurso, representemos algebricamente utilizando uma variável. Olha lá! Escrevendo a expressão algébrica, nós vamos ter os R$8 somados com os R$2,50 multiplicado por quê? Sendo que os quilômetros rodados daquela corrida, tá? E na letra B, solicita-se o custo de uma corrida cujo percurso foi de 20 quilômetros. Isso significa que os quilômetros rodados foram 20. Como que nós vamos calcular isso? R$8, que é o preço fixo, somados com R$2,50 por cada um dos 20 quilômetros. Ou seja, no lugar do que, fazendo referência novamente aos parênteses, substituímos por 20, realizando a multiplicação. R$2,50 vezes 20, nós vamos ter 50. Valor da corrida, 8 mais 50, ao todo R$58. Beleza? Tudo certo? Olha o desenvolvimento da próxima proposta que você vai registrar aí na organização do seu caderno. Escreva a expressão algébrica que caracteriza o perímetro de cada figura a seguir. Perímetro. Lembra-se dessa denominação? Contorno completo. A adição das medidas de todas as laterais dessas figuras elementares, né? Aqui nós temos uma região quadrangular e uma região retangular. Quadrado, todas as laterais têm a mesma medida. Agora você vai registrar essas figuras aí no seu caderno, completar todas as laterais com a expressão algébrica 2A mais 3 para o item A e escrever a expressão do perímetro, somando todas elas. E para a figura B, perceba, lateral direita, que você chama de altura, x, mesma medida para a esquerda. Base inferior, x mais y. Base superior, também x mais y. Reproduzindo, escrevendo a expressão do perímetro e simplificando-as. Tempo para você.
detalhes, acompanhe aqui comigo a escrita da expressão algébrica que vai caracterizar o perímetro, o contorno completo de cada uma das figuras elementares que apareceu aqui para você. Veja, analisemos a primeira. Se a lateral desta figura quadrangular corresponde à expressão algébrica 2a mais 3, significa que as 4 laterais têm medida representada algebricamente por 2a mais 3. Determinando o perímetro é a soma das medidas de todas as suas laterais, ou seja, contorno completo. Observa só como que nós vamos sinalizar aqui para você a simplificação desta expressão. Olha lá, termo algébrico com termo algébrico, número inteiro com número inteiro. Então, acompanhando comigo, 2a com 2a com 2a com 2a, você terá 8a. 3 com 3 com 3 com 3, você terá 12. Expressão algébrica correspondente ao perímetro, 8a mais 12. Beleza? Para a região retangular, da mesma forma. Altura à direita, x. À esquerda, também x. Base inferior, x mais y. Superior, x mais y. Expressão correspondente ao perímetro, contorno completo. Sinalizando a junção dos termos algébricos semelhantes para você, x com x com x com x. É o mesmo que ler 1x mais 1x mais 1x mais 1x. Ao todo, 4x. Y com y é o mesmo que dizer 1y mais 1y. Nesse caso, você vai ter 2y. Expressão 4x mais 2y. Beleza? Tudo certo? Me acompanha nas representações algébricas e no universo da generalização, com medidas que a gente não conhece, representadas pelas variáveis? Tudo bem? Hoje nós aprendemos a criar modelos de resolução e regras de generalização que dependam de diferentes compreensões das informações disponíveis, inclusive em linguagem algébrica, ampliando assim o pensamento algébrico na resolução de problemas. Certo? Tudo bem? Adentremos oficialmente no campo algébrico, nas generalizações, a partir de então, no desenvolvimento do nosso curso de matemática aqui pela tela da sua TV. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos, organizando o seu caderno com todos os registros e resoluções, cuidando-se, preservando-se, prevenindo-se. Até a próxima. Tchau!